eu apresentei o doutor em diferentes oportunidades. Daí eu falei assim, ó, juiz de direito, mestre em direito, doutorando, autor de obra jurídica, passou em vários concursos públicos desejados por muitos, professor em várias universidades. Daí a pessoa assim, ó, nossa, por que tudo só para uma pessoa? Daí eles vão entender hoje por que uma só pessoa passou por todos esses caminhos, né? Uma história de esforço, empenho e, né, tem toda... Isso é legal, porque muitos querem só um concursinho daquele, né? É Eu verdade. só queria passar em Verdade. um, ele passou em vários, né? Como E assim, é, né? e é interessante porque falas isso e a nossa vida, né, trazendo, né, a nossa vida são várias vidas, né? Aham. Então eu vou ter a vida como profissional, eu tenho a vida como marido, eu tenho a vida como pai, eu tenho a vida como professor, como amigo, né? Então a nossa vida se divide em muitas, né? E essa questão das conquistas, né? Eu já tinha um objetivo final, né? E esses foram alguns, ainda um caminho meio tortuoso, a gente pode até tratar um pouco disso. Foi um caminho assim que até de fato eu chegar onde eu estava, eu dei muitas voltas, né, para me decidir. E que de repente pode até ser um ensinamento em relação ao objetivo, ao foco e tal, né? Porque eu corri bastante nesse meio tempo até chegar. Eu tinha esse objetivo da magistratura, mas percorri, como viste, vários Aham. outros concursos públicos, mas visando lá ao final Na a magistratura. magistratura. Legal. Era algo já um sonho ou transitou em outras áreas? Por que o direito? Por que começar direito? É uma pergunta muito interessante porque, como falei, o meu caminho é tortuoso. Ao fazer o vestibular, eu não tinha ainda claro qual o caminho que eu ia trilhar, eu não tinha o direito claro ainda. Tanto assim, né, eu acho que eu nem mencionei ali, mas eu acabei fazendo vestibular para administração e direito. Né? Acabei sendo aprovado nos dois e cursei durante 2 anos e meio as duas faculdades. Eu ia pela manhã, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, fazia administração, e à noite ia para a Unisul, né, para o curso de direito. E por isso que eu falo, o quanto antes, né, você ter certo, né, aqueles que nos ouvem ter certo aquilo que quer, e o curso já é uma grande decisão, principalmente na idade em que ela tem que ser tomada, essa decisão, melhor. Apesar do que os caminhos eles se escrevem, né, o destino ele vai se escrevendo por vezes em virtude até desses, o que poderíamos olhar uma perda de tempo, né? Porque eu fiquei 2 anos e meio, o que aconteceu? Eu fiz 2 anos e meio as duas faculdades, e aí tranquei a faculdade de Direito, porque ia começar os estágios, começaram antes do que no Direito, começaram os estágios na faculdade de Administração. Então, tranquei 2 anos, me formei em Administração, e logo depois voltei a fazer Direito. Né? Então foram 2 anos afastado do curso. Nesse retorno, aí as coisas mudaram. Com 2 anos, né? Com 2 anos de experiência, 2 anos depois, tudo mudou. O meu gosto, ali eu descobri. É o direito. É o que eu quero. Quinta fase? Isso. Quinta Metade era do a curso? sexta fase. Ia começar a sexta fase. E é interessante porque nesse retorno, e nessa trajetória são ensinamentos que vão ficando, e um deles foi que à época, quando eu perdi a turma que eu tinha ingressado, ingressei numa turma nova, e aí tinha meu amigo até hoje, um grande amigo meu, ele, à época, né, eu percebi nele, a gente começou a conversar e tal, ele também não era daquela turma inicialmente e tal, e eu comecei a perceber nele um gosto pelo estudo do direito. Eu sempre fui alguém que estudei, sempre gostei de estudar, sempre fui bem no colégio e tal. Mas eu não tinha ainda no direito aquele entusiasmo que eu percebia nele. E eu vi, e é interessante porque ele era uma pessoa de difícil trato, né? Era difícil tratar com ele, uma pessoa, né, difícil e tal. Mas eu consegui perceber nele, ele era uma pessoa assim, não tinha muitos amigos, mas eu consegui perceber nele essa qualidade. Apesar dos defeitos que todos nós temos, eu consegui perceber nessa qualidade que era algo que me faltava. E aquilo foi primordial. Então a gente começou um grupo de estudo. O grupo de estudo era eu e ele, né? Um grande.
Mas aquilo foi me dando essa certeza acerca do direito. E ali eu comecei os estudos. Inspirado nele. Isso, nesse entusiasmo, eu já tinha essa coisa de gostar de estudar, né? Mas eu peguei essa coisa pelo direito, pelo estudo do direito, e aí eu segui e não parei mais.